Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Jesus é a verdade que liberta. O próprio nome já diz, né? Jesus, a palavra que liberta, que leva até você o conhecimento da verdade. A verdade pode te salvar se você acreditar, se você seguir. Jesus mesmo diz que Ele é o caminho, verdade e vida. E sempre ele se identificou como verdade, né? E quando ele falava que queria afirmar uma coisa que era da parte de Deus ali, ele dizia, em verdade te digo. Ou ele repetia duas vezes, em verdade te digo. Ou vos digo, né? Então, ou seja, na palavra de Deus eu estou dizendo que Deus disse, que Deus é isso aqui. Então, Jesus, ele é a verdade, né? Ele é a palavra que nós devemos seguir, acreditar, para que encontre a salvação. Então, a palavra de Deus, ela te dá esse entendimento que vem com isso aí, os mistérios do Senhor. Quando eu acredito, eu entro para o mundo espiritual, né? Quando eu acredito, minha mente se abre para que eu possa entender o mundo espiritual. É aquilo que é invisível, incompreensível ao homem natural. Então você sai do natural para o espiritual, do natural, do corruptível para o incorruptível, né? Daquilo que é natural para o sobrenatural. Então nós não podemos abrir a Bíblia, não podemos, é uma maneira de dizer, poder pode. Não devemos ter a Bíblia como um livro natural. O que está escrito na Bíblia é primeiro espiritual, depois natural. O que é isso aí? A Bíblia me ensina e me dá poder, como o próprio Jesus disse, que aquele que crê e for batizado será salvo, e no nome dele expulsa demônio, cura enfermo, né? Fará maravilhas, né? Então é uma coisa sobrenatural. Ele vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno, né? Então veja que é sobrenatural. Você primeiro é isso aí, aí depois vem o segundo plano, que é o natural, né? Então veja, quando o escritor aos Hebreus fala em capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva, então ele diz que penetra primeiro entre alma e espírito, né? Espírito e alma, depois vem juntas e medulas, que é o natural. Então Paulo também, quando ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o versículo 23, ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Então é primeiro espírito, alma e corpo. Então pega de lá do espírito, trazendo de volta. Então, em primeiro lugar, é espírito, né? Então veja que nós temos que ler a Bíblia não para entender naturalmente, mas espiritualmente. Então, até falando esse dia com alguém, eu estava dizendo que as coisas terrenas, quando se trata do mundo espiritual, as coisas terrenas são como que seja a borra, seja o rejeito. Uma mineradora,
ela lava o mineral e tem um rejeito que joga fora, que é ali que faz aquelas barragens lá para guardar, para estocar o rejeito, né? Aquilo que está descartado. Então, nós é como que seja assim. A borra, o rejeito, o que sobra do espiritual vai para a carne, é por último. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentada. Então é primeiro isso aqui. Então o que sobra vai restar, esse rejeito assim, que sobra fica para a terra, fica para a carne, que isso aí é só momentâneo. Né? Então o que é natural, quando Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma. Significa que o mundo inteiro não compra, não tem como ele comprar alguma coisa do céu. Então quando a Bíblia fala de ouro, é porque é o mineral mais ilustre, mais conhecido e caro e valioso para todo tempo, né? Toda a vida. Então veja que quando ele fala em ouro, mas ele fala do ouro provado no fogo. É o ouro que é o tesouro do céu. Está falando dos mistérios de Deus, da salvação de Deus, do poder de Deus a teu favor, da graça de Deus que é disponibilizada para você. Então, o ouro do mundo inteiro, você vê que o mundo inteiro não tem como você ter esse mundo inteiro, ainda que tenha, trocar pela a salvação da tua alma. Então Jesus ele fala em Apocalipse 3,18, aconselho-te que busque em mim o ouro provado no fogo para te enriquecer. Então é a salvação. As vestimentas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos para que enxergue, ele fala nesse versículo. Então é nele, para mim enxergar, para mim ficar vestido com a justiça de Deus, eu tenho que buscar nele. Esse ouro que tem valor no céu, que é exatamente a aproximação, a santificação e essa aproximação do Senhor, essa obediência, essa crença no Senhor, acreditar nas suas palavras. Então você vê que quando ele fala em Mateus capítulo 7, ele fala em versículo 24 ali, quando ele fala dos dois alicerces, aquele que não tem valor nenhum e o que tem valor. Então ele está falando ali, aqueles que escutam as minhas palavras e as cumprem. Eu comparo com um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, tempestade, combateram os vendavais e águas, combateram contra essa casa, mas ela não caiu porque estava firmado na rocha, que é ele, a palavra dele, que escuta as palavras e cumpre. Mas quem não cumpre com as suas palavras, ele ouve. Tem gente que nem ouve, mas ainda que ouça as palavras, mas não as cumpre. Ele diz que compara com um homem que edificou a casa sobre a areia. Quer dizer, edificou também a casa, só no lugar errado, né? Foi confiar em coisas erradas, confiar em heresia, em conversa de homem, e não nas palavras do Senhor. Ou seja, ou por outra, mesmo que ele tenha a Bíblia, mas ele tem por natural, como eu estou dizendo. Eu acabei de falar. Então ele não as cumpre com as palavras, ele ouve ali só aquilo, ele tira lá aquilo que ele acha que deve, que é favorável a ele, né? E ele não obedece no sentido em todos os sentidos. Então ele é insensato, disse o Senhor, e edifica a sua casa, e parece que está bem, né? Edificou a casa também. Mas quando vem os vendavais, né? As águas e os ventos combateram contra essa casa, ela caiu e foi grande a sua queda, disse o Senhor. O que é? Perdeu a salvação. Fez tanta coisa,
mas não fez direito, no lugar certo. Então as coisas de Deus têm que ser conforme Deus diz, não é dele. O céu é do Senhor, então eu tenho que obedecer o Senhor para que eu possa ir para lá. Então quando você faz as coisas erradas, não tem como Deus trabalhar a teu favor. Porque você está desobedecendo o Senhor. Automaticamente você está obedecendo Satanás. Ainda que você não vá nos terreiros de macumba, essas coisas, mas você já tem uma condenação. Você já veio ao mundo condenado. Então você tem que sair dessa condenação exatamente com o precioso sangue de Jesus. Como diz o apóstolo Pedro, aqui no versículo 18, 1 Pedro capítulo 18, ou capítulo 1, versículo 18, que ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição receber de vossos pais. Ou seja, aquilo que eu recebo dos meus pais, aquilo que eu recebo dos professores, do vizinho, ou eu de mim mesmo compreendo, não funciona. Funciona quando vem do Senhor. Esses dias eu estava falando para uma pessoa que Deus ele faz como quer, irmão. Você não pode questionar o Senhor. Então ele quer ver se você obedece. Você vê que uma pessoa como Abraão, depois de 20 anos não, 50 anos aí, andando com o Senhor, obedeceu logo ali, saindo da sua parentela, indo para uma terra que não sabia para onde. Depois Deus disse para ele que ele ia ser peregrino mesmo, até a descendência dele, na terra, peregrino na terra, porque na verdade a nossa morada, a nossa herança é no céu, É isso aí que ele quis dizer. Então, depois aí de 50 e poucos anos andando com o Senhor, ele pediu o filho dele. Ali é uma prova, para você entender que Deus ele quer ver se você obedece a ele mesmo. Ver se não é uma brincadeira. Você vê que ele, depois de orar a Deus, pedir muito a Deus um filho, com 100 anos ele teve um filho, que é Isaac, o da promessa. Depois ali, eu acredito, há quem diga, que foi com 30 e poucos anos ali, que Deus pediu seu filho, e ele foi para oferecer o filho em sacrifício mesmo, porque acreditava no Senhor. Então, quando ele ia concluir o trabalho, Deus disse para ele: não toca no moço, porque agora eu sei que tu me amas de verdade, ou seja, eu sei que tu me obedece, tu acredita em mim. É isso aí. Então você vai ver Naamã, ele foi ali para ser curado, porque tem toda a história, acho que vocês sabem, não precisa estar contando aqui. Uma menina lá que tinha levado para a sua terra, a Síria, ali como escrava, ela viu que ele era leproso e disse para a mulher dele que se ele estivesse lá em Israel, o profeta oraria por ele e ele ficaria bom. Que era ali Eliseu, Então ele soube disso, falou para o rei, sei que foi enviado para lá. E chegou até o profeta, mas ele pensava ali, pensando ele que como chefe do exército da Síria, ele ia chegar ali, tinha todo um processo, o profeta ia pedir para ele entrar na casa dele, ali fazer uma oração, colocar as mãos sobre ele, mas nada disso aconteceu. Ele apenas mandou dizer para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Mandou dizer. Ele nem viu o profeta, ele se irritou.
Mas você vê aí que tem todo esse processo para você se humilhar. Aí Deus, ele quer fazer na tua vida, mas tem um processo aí de humilhação, de crença. Ele se irritou porque ele diz tanto rio que tem, com as águas limpas, até falou o nome de uns. Aí vão mandar eu mergulhar no Rio Jordão, naquele lamaçal. E aí se irritou, mas aí aconselharam ele, né, os moços dele ali. E rapaz, se ele pedisse uma coisa pior, mais ruim, você não ia fazer, o senhor não ia fazer? Então, vamos lá, o profeta falou. E ele mergulhou. Não foi no sexto que ele ficou limpo, foi no sétimo. Então não é um mergulho, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, é 7. Então assim, tem essas coisas aí que a gente tem que entender, irmão. Que tem a maneira de Deus. E Ele te prova isso, para ver se você obedece Ele. Você fica pedindo as coisas para Deus, mas muitas vezes, até uma coisa assim que você entende que Deus quer que você faça. Eu vou até dizer uma coisa aqui, que talvez você não leve muito em conta, mas eu vou dar só um exemplo. Aqui é um exemplo, não é dizendo para você não fazer ou fazer. Não. Vamos dizer aqui, uma mulher. Todos nós temos uma concupiscência, nós temos uma espécie de concupiscência e vaidade. E às vezes eu sou cobrado em cima dessa vaidade. Muitas vezes eu me dizer, a fulana ali pode usar um brinco, até grandão ou pequeno, mas Deus não quer que eu use. Vamos dizer, uma mulher que estou falando. E às vezes as pessoas, ela entende isso, que Deus disse para ela, mas vai na conversa da outra, o que é que tem? Vai ser beijo, o que é que tem no brinco? Mas você vê que é desse jeito. Deus, ele cobra de um e não cobra de outro. Então eu preciso obedecer a Deus ele me cobra de uma maneira e cobra você de outra. Então, quando Deus coloca também uma pessoa na frente de um rebanho, que é uma igreja, ele tem as maneiras dele conduzir aquele povo. E as pessoas muitas vezes eles não se sujeitam a isso aí. Há uma autoridade de Deus, há um ungido do Senhor. Ah, é homem. Não, mas o homem está com o cajado na mão, com a autoridade da parte de Deus. Se não tivesse isso, irmão, já pensou? Como é que a gente organizava a igreja na terra? Então, os liderados têm que obedecer à liderança. E isso, Deus dá essa autoridade mesmo. E se você não obedecer, quem pede é você. Então, quando você vê Jacó, ele ficou debaixo de uma autoridade que ele estava na casa do tio dele, lá no Labão. 7 anos, trabalhou de graça por Raquel, enganaram ele enganou, o Labão enganou ele, dando a Lia. Aí depois, trabalhou mais 7 anos, de graça, recebeu Raquel. Aí o seu sogro pediu para ele ficar com ele, porque viu que ele tinha a bênção do Senhor, a prosperidade. Ficou mais 7 anos e Deus fez ali coisas grandiosas naqueles 7 anos. Porque Jacó obedecia o Senhor, acreditava no Senhor. Então ele estava debaixo, ele estava na casa, morando com um idólatra, com um avarento. Então ele ficou ali sujeito ali, porque ele não estava no domínio dele. Ele estava subordinado. Você vai ver isso na história ali, você consegue entender isso aí que eu estou falando. Então Deus, ele foi quem deu a vitória para Jacó ali, de tomar a riqueza, a maior parte mesmo da riqueza de Labão passou para ele, o próprio Deus dando estratégia, dizendo, e Labão mudou
10 vezes a sorte ali, a maneira do tratado da sociedade. E toda vez ele perdia. Mas era no próprio Deus, não foi ninguém, porque ele era avarento e idólatra. E Jacó não era. Era fiel ao Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? O que tem a ver com a obediência lá também? Tem um pouco, mas o que eu quero dizer aqui é na saída de Jacó. Quando ele saiu, ele mandou que o povo que acompanhou ele, que ele estava rico, com muita criação, levando ali os seus filhos, já uns filhos, né? E com todo o seu povo ali, ele mandou que tirasse os pendentes das orelhas. É negócio de tudo enquanto é pendente. Pendente é brinco, é pulseira, é anel. E enterrou debaixo de um cavalho. Nós vamos agora nos apresentar ao Senhor. Servir ao Senhor. Então teve isso aí. Mudou. Não, agora não tem idolatria aqui não. Aí a sua mulher Raquel levou lá umas imagens lá do seu pai de idolatria lá de santo, lá aquele rolo. Mas ele não sabia disso aí. E Raquel foi criada naquilo lá, e outra que o seu marido não sabia, né? E nunca disse para ela que ele estava debaixo daquele jugo lá. Depois que ele saiu, não. Mas ele não sabia que ela levou os ídolos do seu pai. Ídolo. Então veja o que eu quero dizer com isso. É que Deus, você não tem que ter ídolo. Você não tem que ter vaidade, se apegar a alguma coisa. Coisinha pequena, às vezes Deus diz assim, Ele conhece o seu coração, você está atrelado ali. E Ele exige de você. E você sabe disso. E Ele sabe que você sabe. Então você tem que ter toda essa obediência. Muitas vezes, Ele pode te cobrar. Olha, passa na porta para lá. Aí passa de volta 3 vezes, eu te curo, te dou a vitória. É assim, são coisas assim que Deus faz. E na simplicidade. Para que Ele saiba que você está obedecendo, está escutando Ele. Então tem muita gente que não recebe vitória porque ele é desobediente, ele é teimoso. Ele retruca com o Senhor, ele não aceita a palavra. Então vai para um culto, Deus está falando e ele está retrucando, ele está murmurando, está contra. O pastor disse. O pastor disse nada, quem falou foi Deus. Então se eu vou para o culto, ou eu vou assistir um programa como esse aqui, eu tenho que entender que é Deus que está falando comigo. Se não for assim, então larga a mão, irmão. Se eu vou ler a Bíblia, eu tenho que entender que é Deus falando comigo. Se eu não entendo assim, para que eu quero Bíblia? Eu vou ler outro livro de homem, para ele me ensinar. Então tem que entender, não, é Deus falando. Então eu vou absorver. Entenda, o que o homem produz dele mesmo, ou de outros homens, ou a terra, tudo, não consegue comprar nada do céu. Você não consegue adquirir nada do céu se você não buscar no céu. Então as coisas do céu, busca em Deus. É dele lá o céu. Não mistura com a terra. Não adianta. Por que a inclinação da carne é morte? Porque é terra. A inclinação do Espírito é vida e paz. Então entenda, a tua parte espiritual é do céu. A tua parte carnal é terrena. E não vai para o céu isso aí. Não adianta. Vai ser transformado daí. Então, a vossa maneira, a vossa vã maneira de viver. Não foi com ouro e prata que foste resgatado da vossa vã. O que é vã? É que não serve de nada.
maneira de viver que recebeste por tradição de vossos pais. Então, o que vem de homem, seja ensinamento para tu sobreviver, plantar arroz, colher, cozinhar, comer, isso aí é natural. Qualquer homem faz isso, o desobediente, o obediente, todo mundo tem que fazer, tem que comer. Agora eu quero saber o que está produzindo no céu. Como o Senhor Jesus disse, do homem que produziu muito alimento, a sua seara, a plantação, seu roçado, né? Ele produziu muito e Jesus aí disse, eu vou derrubar os celeiros, meus celeiros, seus depósitos, e vou construir outros maiores, e vou dizer para minha alma, goza, porque tu tem muito em depósito. Louco, aí Deus pede a tua alma. Aí o que, nessa noite, Jesus diz, nessa noite Deus pede a tua alma, o que tu tens para dar em troca dela? Então nós só podemos dar aquilo que nós recebemos do Senhor. Não tem como você dar aquilo que você não tem, né? Que você não pode produzir. Que é exatamente essa incorrupção. Só vem da parte do Senhor. Aqui, essa primeira carta, né, que nós lemos aqui, apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18, no versículo 23 diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. Então veja, é aqui, sendo de novo gerado, não do meu pai e da minha mãe, mas da semente não corruptível, que é do papai e da mamãe, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva.